que se utilizavam do estupro para conseguir dominar determinadas regiões. E a segunda é a responsabilidade de comando, né? Porque ele era o chefe do comando. Então, eles estão tentando provar que ele sabia ou que ele deveria saber que isso estava ocorrendo e ele não fez nada para punir, não fez nada para terminar com essa prática. Então, eu acho que é bem interessante. É um caso assim, bem difícil. É uma tese bem difícil. Agora, com relação à defesa, existe uma unidade como se fosse uma defensoria pública internacional, né? Então, existe lá um gabinete para os defensores públicos. Esse gabinete é ligado à Secretaria do Tribunal Penal Internacional. E qualquer advogado, na verdade, pode tentar entrar na defesa, né? Você, na verdade, existe uma lista de defensores públicos internacionais. Você manda seu currículo e outros documentos, e aí a Secretaria do Tribunal avalia se você tem, enfim, competência ou não para poder atuar no TPI. Hoje em dia, os defensores que atuam no TPI, geralmente são defensores que já atuaram em Ruanda, na Iugoslávia, que são pessoas bem conhecidas assim internacionalmente, né? São advogados dos Advogados Sem Fronteira e assim por diante. Até me perguntaram quem que era o advogado, né, de um determinado acusado lá do Sudão. É um advogado inglês e ele atuou muito no Tribunal da Iugoslávia. De 5 casos que ele atuou, 4 conseguiram ser absolvidos. Então, assim, ele realmente é uma pessoa que tem muito conhecimento da área internacional. Mas existe essa defensoria pública, né? E os recursos... existe um fundo do TPI que vai para essa defensoria pública internacional. Então, são os próprios Estados-partes que mantêm essa defensoria pública. Obviamente, o acusado, se ele tiver meios, ele pode contratar o advogado que ele quiser. Mas, geralmente, eles conseguem provar que eles não têm meios. Na verdade, o Bemba, porque é notório que ele vem de uma família, né, ele passou todos os bens dele para o nome da esposa. E aí, a esposa é portuguesa, então todos os bens dele estão em Portugal. E aí ele falou para o tribunal que ele não tinha meios, e o tribunal, então, que disponibilizou um defensor para ele. Mas, geralmente, óbvio que isso pode acontecer, o próprio acusado contratar o advogado que ele quiser para defendê-lo. Mas é aconselhável que seja alguém que tenha um certo conhecimento de direito internacional, da jurisprudência internacional, porque no TPI é muito utilizada a jurisprudência internacional, né? Claro, porque é bem escassa a legislação. Então, a gente pega, assim, enfim, casos do Tribunal da Iugoslávia, de Ruanda, mesmo de Nuremberg, para ser utilizados no TPI como jurisprudência. Então, isso também pode ocorrer. Aproveitar, você está falando em jurisprudência. Você acha que a jurisprudência do TPI, ou alguns relatórios, eu não sei, o material que é produzido lá é uma reflexão tão profunda a respeito de direitos humanos, tem algo que possa ser utilizado no nosso cotidiano? Embora o nosso cotidiano de defensores públicos, não só de defensores, digo no sistema de justiça brasileiro, mas especialmente para nós aqui da nossa casa, né? Porque, apesar de serem violações incríveis, não é? Quando a gente lê os relatos, a gente fica horrorizado. A gente sempre fica horrorizado quando vê. Até ontem eu estava vendo um relato de violência cometida pela polícia, não vou citar nem a cidade, acho que não vale a pena aqui. E a gente fica horrorizado. Mas então é que quando a gente lê os relatos a respeito das coisas que acontecem, são julgadas pelo TPI, a gente fica horrorizado a enésima potência. A gente não deixa de ficar horrorizado, não tem uma gradação. A gente já está no limite e ainda consegue ficar mais, né? Mas existe alguma conexão, algo que a gente possa, aqui na Defensoria, o Núcleo de Direitos Humanos, a Escola de Defensoria, se apropriar desse material e depois transformar isso em alguma coisa que os defensores possam utilizar num caso mais grave e chegar para um juiz no Brasil e falar assim, olha, o Tribunal Penal Internacional já decidiu isso, esse é um conceito que já está arraigado internacionalmente? Carlos, na verdade o seu comentário reflete bem, acho que como aqui no Brasil a gente vê a jurisprudência internacional e as normas internacionais, né? Porque a Flávia Piovesan até fez um levantamento faz pouco tempo de como a jurisprudência internacional era utilizada, enfim, no Brasil.
E aí acho que tinha um caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sabe? Assim, os juízes brasileiros, eles não utilizam a jurisprudência internacional. Eles preferem utilizar a jurisprudência alemã do que a jurisprudência internacional. Mas se você pegar, por exemplo, qualquer caso na Inglaterra, relacionado a direitos humanos, ou na Argentina até, eles utilizam muito a jurisprudência internacional, né? Mas o Brasil não, acho que ele tem essa tendência para pegar, acho que jurisprudência alemã, jurisprudência americana, mas não vai muito lá. Talvez por ser um pouco desconhecido mesmo, né? Por faltar essa conscientização, enfim, da comunidade jurídica do Brasil, da arena internacional. Mas eu acho que sim. Até porque, acho que, com relação, por exemplo, ao crime de tortura, no tribunal da antiga Iugoslávia, vários casos perante o tribunal, os crimes cometidos eram quando as vítimas estavam presas. Então, por exemplo, eu fiquei preso em Pristina, por exemplo, e fui torturado todos os dias. E aí existe lá um caso com relação a isso. Como é que você foi torturado? Eu era estuprada a cada 15 minutos por uma pessoa diferente. Então, assim, existem coisas assim que acho que a gente pode incorporar no nosso dia a dia mesmo, mas que eu acho que acaba não acontecendo porque a nossa cultura não é assim, né? Mas eu acho que é até um erro. Por exemplo, a jurisprudência da Corte Interamericana é super rica e é muito pouco utilizada. Eu não sei se é talvez uma dificuldade com as ferramentas de busca, não sei o que acontece, mas por algum motivo ela é pouco utilizada. Mas nas faculdades mesmo, né? Quais faculdades ensinam, enfim, o sistema internacional? Acho que falta um pouco dessa disseminação mesmo de que existe um sistema internacional, existe um sistema regional e existe o nosso sistema local, né? Então, como é que a gente pode olhar para o sistema regional e para o sistema internacional e unir tudo como se fosse uma coisa só? Porque no fim né? Então, no fim, assim, o que está lá, teoricamente, deveria estar aqui também, né? Então, o que está no Estatuto de Roma, teoricamente, devia estar incorporado na nossa legislação. Então, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, tem vários casos que poderiam ser utilizados, a jurisprudência tanto do TPI, como de Iugoslávia, Ruanda, ou da Corte Interamericana, mas que acaba, enfim, acho que, por algum motivo... Olha, eu acho que tortura é um conceito que pode ser bem utilizado. Discriminação até, eu acho que pode ser bem... Na Corte Interamericana tem muitos casos de discriminação. Com relação, por exemplo, a povos indígenas, na Corte Interamericana tem muita jurisprudência, porque acho que o Peru tem mais casos na Corte Interamericana do que qualquer país junto, né? Então tem muita jurisprudência bem rica. Você trabalha com isso. Você falou, porque por causa do Núcleo de Combate à Discriminação e a questão dos indígenas aqui no Brasil é extremamente contundente se a gente pensar que eles vivem um genocídio contínuo há mais de 500 anos. Então, eu acho que é hora também de nós olharmos para os nossos vizinhos e nos apropriarmos dessas decisões para poder utilizar delas aqui no Brasil também. Até violência contra a mulher, né? Eu acho que tem bastante coisa também na Corte Interamericana, tem bastante jurisprudência. Não tanto no sistema global, mas no sistema regional, eu acho que são coisas mais próximas, talvez, à nossa realidade. Porque, de novo, acho que Chile e Argentina, eles são bem ativos, né? Eu acho tão engraçado isso, porque é bem, ela falou, né? São os nossos vizinhos e o Brasil não é tão ativo assim. Eu fui fazer uma pesquisa, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, existe um caso só do Brasil. Sendo que outros países da América Latina existem, né? Acho que falta falta de iniciativa também, ou falta de conscientização das pessoas que elas podem se valer de um sistema regional para lutar pelos direitos. Mas eu acho que discriminação, violência contra a mulher, povos indígenas, tortura, eu acho que todos estão bem consolidados que poderiam ser utilizados. Carla, como que a promotoria e o próprio tribunal trata da questão da universalidade versus o culturalismo dos direitos humanos? Adota a universalidade ou há um dilema? Como que está?
Essa questão do multiculturalismo é bem delicada, né? Então, como eu falei, acho que antes de qualquer coisa, antes de você começar a investigar uma determinada situação, você tem que entender bem a cultura local daquele país, né? Então, posso dar vários exemplos práticos, mas o que o tribunal tenta adotar é um universalismo baseado naquele mínimo ético irredutível, né? Então, você tem a dignidade da pessoa humana, que seria o mínimo ético irredutível, que até a Flávia Piovesan adota essa posição e outros doutrinadores. E a partir daí, então, você tenta